Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Apocalipse 14, verso 6 diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Amém? Eu vou ler mais uma vez. João está vendo um anjo voando pelo meio do céu e anunciando o evangelho eterno aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Agora eu leio e cada pessoa aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Amém? Quantos creem no evangelho? Você crê nessa palavra? Então vamos dar a melhor salva de palmas que o Senhor Jesus já recebeu aqui na sede nacional. E vamos glorificar a Deus enquanto nós aplaudimos. E vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar desse país, glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Deus querido, Deus amado, recebe o louvor do teu povo agora. Abre o céu para receber e abençoe agora cada vida que te glorifica. Derrame sobre cada pessoa que rende glórias ao teu nome. Derrame bênção sem medida. Pai querido, este povo quer ouvir o Senhor falar. Este povo quer ouvir a tua voz. Então vem agora com teu espírito e tome o lugar do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Fale com cada vida aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo o obstáculo, principalmente a incapacidade do pregador. Remove tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Envia a tua palavra agora com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O evangelho eterno anunciado por anjos foi algo que já aconteceu aqui na terra. A primeira pessoa a ouvir o evangelho eterno anunciado por um anjo foi justamente a Virgem Maria. E nós vamos ver como é que o anjo fez essa pregação do evangelho eterno na primeira vez em que o evangelho estava sendo anunciado. Em Lucas capítulo 1, nós vamos encontrar o seguinte. Lucas 1, verso 30, diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E quando a Maria, surpresa, disse: mas eu nem marido tenho, como que isso é possível? Sou apenas noiva. Versículo 35 nos diz que o anjo, respondendo a Maria, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando o Evangelho eterno foi anunciado pela primeira vez por um anjo, Maria foi a primeira pessoa que teve o privilégio de ouvir este Evangelho eterno. E ela toma conhecimento então que as boas novas são justamente as notícias referentes ao nascimento de Jesus Cristo como Salvador da humanidade, porque Jesus quer dizer Deus salva, e por obra do Espírito Santo, através de um favor concedido sem a pessoa merecer. Por isso que Maria é saudada como agraciada, e o anjo ainda lhe diz: achaste graça diante de Deus. Esse é o Evangelho eterno. Uma pessoa receber Jesus sem que faça jus, e que passa a desfrutar da salvação concedida por esse Evangelho eterno, simplesmente porque concordou em receber a palavra. Tanto é que Maria diz ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A segunda pessoa a ouvir o Evangelho eterno anunciado por um anjo aqui na terra foi José. E nós vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, como que o anjo pregou o Evangelho eterno a José. Está escrito o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho eterno é o anúncio de Jesus Cristo como aquele que salva o povo dos seus pecados. E o anjo ainda disse para José: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Evangelho eterno é este. Diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, para salvar a humanidade dos seus pecados, e que ele, Jesus, é o Emanuel, ele é o próprio Deus. E José, ouvindo o Evangelho eterno anunciado pelo anjo, ele tomou a decisão de receber Jesus. E Jesus estava ainda no ventre da sua noiva. Aqui diz que José recebeu sua mulher, mas na verdade José estava recebendo Jesus. O Evangelho eterno é anunciado, a pessoa compreende,
e recebe se quiser. José poderia ter dito, não, eu não aceito isso, eu não quero. Mas ele recebeu, ele concordou. Os anjos começaram assim, anunciando, pregando o Evangelho eterno. E quando Jesus, o próprio Verbo, a palavra, estava já em condições de anunciar pessoalmente o Evangelho eterno, Jesus passa a pregar. E aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17, nós lemos: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, Jesus, agora, ele que é maior do que qualquer anjo, arcanjo, querubim ou serafim, ele que é o próprio Filho de Deus, passa a anunciar o evangelho eterno e passa a ensinar o povo a respeito desse evangelho, um evangelho de poder, que inclui cura e libertação dos oprimidos. Versículo 24. E a fama de Jesus correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então Jesus vai anunciando pessoalmente o evangelho eterno, esse evangelho poderoso que cura, liberta, salva e transforma. E diante da grande obra que tinha que ser feita, resolveu por decisão pessoal, e a decisão do Senhor Jesus é irrevogável porque Ele é o próprio Deus, decidiu delegar a pregação do evangelho eterno aos homens, já tirando parte da responsabilidade dos anjos de pregarem o evangelho eterno. Em Mateus ainda capítulo 10, versículo 5, nós vamos ler o seguinte: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E Jesus, por decisão pessoal, resolve dar representatividade, legalidade a essa pregação do evangelho eterno que está passando para os homens. No versículo 40 nós lemos assim, Jesus falando: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, os discípulos de Jesus passam a ter credibilidade dada pelo próprio Jesus e autoridade espiritual para anunciar o evangelho eterno em nome do Senhor. Mas os 12 imaginam que aquilo é uma exclusividade, tal e qual os anjos também pensavam. E vai acontecer um fato interessante, que nós vamos ler no Evangelho de Lucas, que mostra que os discípulos de Jesus, os 12, estavam com aquele mesmo pensamento de que só eles poderiam pregar o Evangelho, porque eles andavam com Jesus. Em Lucas 9, versículo 49, nós lemos: e respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco.
E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Os discípulos achavam, como também os anjos também pensavam, que a pregação do Evangelho eterno seria um monopólio, uma exclusividade. E quando eles proíbem este desconhecido que estava expulsando demônios e pregando o Evangelho de Jesus, o Evangelho eterno, Jesus diz: não é para proibir, deixem que a pessoa pregue. Porque quem não é contra nós, é por nós. E para desmantelar aquele início de exclusividade que os 12 discípulos estavam querendo, Jesus Cristo, após esse incidente com o desconhecido que foi proibido de pregar o Evangelho, Jesus Cristo vai e nomeia 70 pessoas para fazerem o mesmo trabalho que os 12 pensavam que seria exclusividade apenas dos apóstolos. Aqui no capítulo 10 de Lucas nós lemos: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E aí, ao abrir o leque, nomeando outros pregadores, outros mensageiros para anunciarem o Evangelho eterno, Jesus Cristo vai fazer com que a missão de pregar o Evangelho eterno se torne uma coisa festiva, uma coisa alegre, uma coisa empolgante. Vamos ler aqui do versículo 3 em diante. Estou em Lucas capítulo 10, versículo 3. Jesus disse: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Queira ou não queira, fique sabendo que a verdade chegou. Versículo 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. E veja que mesmo para esses 70, Jesus Cristo vai dar aquela representatividade. É como se fosse uma procuração para falar em nome de Jesus. Versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É muito complicado rejeitar o Evangelho. Seja lá quem for que está anunciando o Evangelho eterno. Daqui a pouco nós vamos ver o detalhe desse Evangelho eterno. Porque a pessoa que rejeita o evangelista, a evangelista, o pregador, a pregadora, porque talvez a pessoa seja limitada, ou porque ela não gosta da pessoa, ou porque tem aversão à pessoa, ou antipatia pela pessoa. Na verdade, a rejeição da palavra é complicada, porque não está rejeitando o pregador, está rejeitando o Evangelho, está rejeitando a Jesus Cristo, e por fim está rejeitando o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que deu o seu Filho Jesus para a humanidade, para salvar a humanidade dos seus pecados.
Então Jesus disse: é assim que funciona. E os 70 foram. Os 70 foram pregar. E nos diz aqui o versículo 17: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles estavam usando o nome de Jesus. E vendo que essa representatividade era respeitada inclusive pelo inferno. Os demônios respeitando os 70 por causa do nome de Jesus que eles usavam. E por causa da autoridade que estavam investidos. E pela legalidade que Jesus Cristo tinha dado a eles. E pela autoridade que eles tinham de pregar o evangelho eterno. Até os demônios estavam obedecendo. E por isso os 70 voltaram com alegria. Dizendo: Senhor, é algo tremendo. Nós começamos a falar, a pregar, os demônios se manifestam. E a gente usa o teu nome e os demônios obedecem. Estamos alegres demais. E Jesus disse: enquanto vocês estavam pregando, eu vi Satanás caindo do céu. Eu vi o diabo despencando do céu. Homens pregando e o diabo perdendo o seu lugar. E Jesus Cristo diz assim, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Pregar o evangelho se tornou uma alegria, mas uma alegria que confirma a nossa salvação, que diz que não apenas somos pregadores, mas somos pessoas salvas por Jesus Cristo. Temos o nosso nome registrado no céu. E a partir de então, a pregação do evangelho passou a ser exercida por homens. E os anjos estão sendo colocados de lado nessa tarefa. Nós vamos ver aqui, através desta palavra, que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele não estava conversando apenas com 70, ou com 12, ou com poucas pessoas. Nós sabemos que mais de 500 pessoas estavam testemunhando estas últimas palavras do Senhor Jesus, ditas no Monte das Oliveiras. Jesus ressuscitado, prestes a subir aos céus, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho eterno a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O testemunho que a pessoa dá publicamente de que recebeu o evangelho eterno, que crê, é descer as águas. Desde então, os homens têm pregado o evangelho eterno. A última oportunidade que os anjos tiveram foi ali no Getsêmani, na sepultura de Jesus, quando Maria Madalena aparece ali, e os anjos vão ter a oportunidade de, pela última vez, anunciarem o evangelho eterno, quando dizem para Maria Madalena e para as outras mulheres: o que é que vocês vieram fazer nesse cemitério? Viemos procurar o corpo de Jesus. Aqui no cemitério? Vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? O cemitério não é o lugar para vocês encontrarem Jesus, porque ele não está morto, mas já ressuscitou, como tinha dito. Foi a última oportunidade dos anjos anunciarem o evangelho eterno. Dizer que Jesus Cristo estava vivo.
Mas a partir daí, os anjos não terão mais esse privilégio. No livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que os anjos continuam atuando no reino de Deus, continuam agindo no reino de Deus, mas eles não podem pregar o Evangelho. Nós vamos ver alguns exemplos agora. Como naquela vez em que conseguiram lançar todos os apóstolos na prisão. Eles estão detidos, porque pregavam o Evangelho, foram presos. Naquela hora Deus poderia dizer, já que os apóstolos estão presos, vamos mandar os anjos pregarem. Mas Deus manda o anjo naquela prisão para libertar os apóstolos, para que eles continuem pregando, os apóstolos pregando, e não os anjos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 18. Está escrito: e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Que dozinha do anjo. O anjo foi lá na prisão para soltar os apóstolos, para dizer: voltem ao templo, preguem a palavra, anunciem ao povo as palavras desta vida. Mas eu garanto para você que o grande desejo dos anjos era estar ali no templo, anunciando a pregação do Evangelho eterno. Mas eles não podiam revogar aquilo que Jesus já tinha determinado. A missão de pregar o Evangelho eterno exclusivamente para o homem e para a mulher. Para a mulher também, pastor, lógico. Não foi o que o anjo disse para Maria Madalena? Vai, diga aos seus irmãos que Jesus Cristo, o que ressuscitou dos mortos e está vivo, vai se encontrar com eles lá na Galileia. Então Maria Madalena foi a primeira mulher a pregar o Evangelho, que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E agora, o anjo, tirando os apóstolos da prisão pública, fica restrito naquele limite que Jesus Cristo determinou. Os anjos não podem mais pregar o Evangelho eterno. Por isso que o máximo que o anjo diz aos apóstolos ao saírem da cadeia é isto: apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. No versículo 21, continuando a leitura, nós encontramos: e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Homens ensinando. E estão no templo cedinho, pregando o Evangelho eterno. E quando aqueles que tinham mandado prender os apóstolos disseram: busquem os prisioneiros, vamos iniciar o julgamento, os oficiais foram até a prisão pública e encontraram os guardas nos lugares, as celas devidamente trancadas, mas nenhum prisioneiro dentro. E os guardas voltaram e disseram para as autoridades: encontramos as sentinelas nos seus devidos lugares, encontramos as cadeias trancadas, mas nenhum daqueles prisioneiros estava lá dentro. E enquanto relatavam isso, chega um oficial e diz: eu estou vindo do templo agora. Sabe os homens que nós prendemos ontem? Eles estão lá no templo, publicamente anunciando o nome de Jesus Cristo e pregando esse tal de Evangelho para o povo.
Aí eles mandam trazer os apóstolos, e os apóstolos vão nos mostrar como que era esse evangelho eterno. Quando eles chegaram ali nas autoridades, versículo 27 diz: e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, atenção agora para o evangelho eterno, que Pedro vai pregar para o próprio sumo sacerdote. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O evangelho eterno é isto: Jesus Cristo morrendo no madeiro, ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus, e Ele é o Salvador da humanidade. Esse é o evangelho eterno, o evangelho que salva, que anuncia Jesus como aquele que perdoa pecados e ainda dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Homens estão pregando isso. Talvez um anjo pudesse pregar melhor, mas Deus quer que homens preguem, pessoas preguem e anunciem Jesus como Salvador. Você vê um outro exemplo. Deus queria salvar um eunuco, um estrangeiro. E Deus poderia, perfeitamente, visto que Ele é Deus, mandar um anjo pregar para aquele homem que tinha passado dias em Jerusalém, peregrinando, buscando o Senhor, e não achou. Deus podia ter mandado um anjo pregar para aquele eunuco, mas nós vamos ver que não. Que Deus continua restringindo o trabalho dos anjos a esse limite de até assessorar os pregadores, mas não pregar a palavra, não pregar o evangelho eterno. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E Filipe foi. E Filipe vê um homem passando numa carruagem e lendo o livro, o rolo do profeta Isaías. Filipe pergunta ao homem: você está entendendo o que lê? Veja o versículo 31. O homem disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Alguém precisa ensinar. Por que o anjo não ensinou então? Se o anjo está falando com Filipe, poderia falar também com o eunuco. Mas há um limite agora na atuação dos anjos. Podem nos assessorar, podem cooperar conosco, mas não podem pregar o evangelho. Para salvar o eunuco, teve que mandar ali o diácono Filipe. E Filipe então se oferece para pregar o evangelho eterno e vai explicando tudo aquilo. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O evangelho eterno é isso, anuncia a Jesus.
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe não apenas anunciou que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas anunciou também que todo aquele que recebesse Jesus como Salvador e cresce nele como Filho de Deus, deveria se batizar. Ele pregou o Evangelho eterno, o Evangelho completo. E o eunuco, vendo a água ali, ele diz: olha aqui água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe, versículo 37, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Um homem pregando o Evangelho eterno, um diácono. Bem que o anjo gostaria, mas não, anjo, o máximo que você vai fazer é falar para o Filipe ficar ali naquele caminho onde vai passar a pessoa que Deus quer salvar. Mas quem vai pregar não é você não, anjo. É o homem, é o Filipe. Filipe prega e o eunuco é salvo. E tem também o exemplo do centurião romano Cornélio. Deus queria salvar Cornélio. Deus vai mandar até um anjo falar com Cornélio. Mas você vai ver que o limite continua. Há uma restrição nesta época para os anjos. Eles não podem ultrapassar a restrição que Deus e o Senhor Jesus deu. Os anjos podem cooperar, mas não podem pregar. Quem tem que pregar é o ser humano. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele, Pedro, te dirá o que deves fazer. O anjo não pôde passar o limite. Manda chamar o Pedro, Cornélio. Ele te dirá. Eu não posso dizer. Eu não posso. Ele te dirá o que deves fazer. E quando Pedro vem até o centurião, Cornélio lhe diz, versículo 30. Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando na casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Queremos ouvir, Pedro. O que Deus mandou você nos falar? Isso que é tão importante, que o anjo não falou nada, disse que você nos diria o que temos que fazer. Agora você vai ouvir mais uma vez a pregação do Evangelho eterno pela boca de um homem. Versículo 34. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos.
Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. O Evangelho inclui a morte de Jesus na cruz. Versículo 40. A este Jesus que foi morto no madeiro, Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O Evangelho eterno anuncia que Jesus Cristo morreu no madeiro pelos nossos pecados, e que nós, quando recebemos como Salvador, temos o perdão dos nossos pecados, e que Jesus Cristo foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. O Espírito Santo confirma a pregação do Evangelho eterno, descendo sobre Cornélio e todos os seus familiares. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, o Evangelho eterno. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Quando a pessoa recebe o Evangelho eterno, tem que passar pelo batismo nas águas. Mas quem está pregando isso é um homem para outro homem. E Deus confirmando com seu Espírito Santo, selando e confirmando que esse é o Evangelho eterno que homens têm que pregar. Não mais anjos. Os anjos agora não podem pregar o Evangelho. Se aparecer algum anjo pregando um evangelho, desconfie, provavelmente é falsificado. Porque os anjos não podem pregar evangelho nenhum. Isso é tarefa agora dos seres humanos e nós estamos vivendo esta época. E eu vou te dizer mais ainda. Na presente era, nem o próprio Jesus Cristo prega mais o evangelho. Ele já pregou quando esteve aqui na terra. Mas agora nem Jesus prega mais o Evangelho. Eu gostaria muito que Jesus viesse pessoalmente aqui falar com cada um de vocês. Mas Jesus Cristo não pregará o Evangelho se não for pela boca de uma pessoa humana. Se não for pela boca de um pregador, de uma pregadora. E eu te provo isso na Bíblia. Nem Jesus prega mais o Evangelho a partir da presente era. Quero que você veja aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que trata do encontro de Saulo, o perseguidor, com o Senhor Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Atos 9, versículo 3. E Saulo, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Era o próprio Jesus falando com ele.
dando provas de que está vivo, ressuscitado, porque Saulo pensava que Jesus era uma fraude, que os discípulos haviam roubado o seu cadáver e estavam mentindo para o povo, dizendo que ele tinha ressuscitado. Jesus convence Saulo de que ele está vivo, mas não prega o evangelho. Saulo diz: o que queres que eu faça? Jesus já não podia ter dito: Saulo, simples, procure o Pedro, se batize e fique com o povo ali, com os salvos. Era tão simples dizer isso. Jesus disse: Saulo, vai até o lugar que eu estou te falando, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E ele foi levado pela mão porque estava cego. Foi conduzido até uma casa na rua direita, na cidade de Damasco. Ficou ali durante 3 dias sem enxergar nada. Aí Jesus Cristo, em espírito, conversa com um cristão, um servo chamado Ananias, e diz: Ananias, vai para mim lá na rua direita, na casa tal, e pergunta por um homem chamado Saulo. Ele está orando. E ele teve uma visão que eu dei, de que ele te via entrando na casa, e que você iria orar por ele, e ele voltaria a enxergar. Ananias, vai lá, e ore por Saulo, e fale com ele. E Ananias disse: Senhor, eu não vou não, desculpe. Mas aquele homem é cruel, é perseguidor, arrasta homens, mulheres e crianças, até velhos, para as prisões. Tortura-os até que eles blasfemem do teu nome. Esse homem é cruel. Eu não vou visitá-lo nem orar por ele. Ele é muito mau, eu já ouvi a fama desse homem. Jesus disse para Ananias: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido para pregar o meu evangelho, para anunciar a minha palavra, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias vai, entra na casa, encontra Saulo cego, e já o chama de irmão. Irmão Saulo, sim? Quem está aí? Eu sou Ananias. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, ele me enviou até você, para que ore por sua vida e para que você recobre a visão. E Ananias orou. A Bíblia não diz que oração foi essa, mas foi mais ou menos assim: meu Deus, o Senhor me enviou aqui. O Senhor disse que este homem é um escolhido, que ele vai pregar a tua palavra no mundo todo, que ele vai pregar o evangelho para os estrangeiros. E o Senhor me mandou vir aqui para orar por ele, para que ele recobre a visão. E eu faço isso agora no nome santo de Jesus, para que ele recupere a vista. E na mesma hora caíram umas escamas dos olhos de Saulo, e ele passou a enxergar, e ficou atônito, vendo Ananias na frente dele. E Ananias lhe disse: o evangelho eterno, olha só. E agora, Saulo, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus Cristo, o único Salvador, o Filho de Deus, aquele que você ajudou a matar na cruz do Calvário, mas ele morreu pelos teus pecados, ele ressuscitou no 3º dia, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Salvador da humanidade, o único Salvador da humanidade, o juiz dos vivos e dos mortos. Ananias pregando no lugar de Jesus Cristo. Nem Jesus prega mais o evangelho. Você está ouvindo? Esse momento, goste ou não goste, queira ou não queira, ouvindo cada palavra que está saindo da minha boca, você está ouvindo o evangelho eterno de Jesus Cristo. E nós temos o atrevimento de anunciar esse evangelho eterno, e não nos desviamos dele nem para a direita, nem para a esquerda. Não renunciamos a um versículo sequer da palavra, não rasgamos nenhuma página desse evangelho,
E vamos continuar pregando apesar de todos os nossos defeitos humanos, apesar de todas as nossas falhas. Nós vamos continuar pregando o Evangelho eterno. E você sabe por que eu estou pregando aqui no lugar do anjo Gabriel? Porque o anjo Gabriel sempre foi salvo. Ele pode pregar o Evangelho, começou anunciando para Maria, para José, mas Gabriel sempre foi salvo. Ele não entende aquilo que eu entendo. Eu fui um pecador, um miserável, um perdido, estava morto nos meus pecados, mas eu provei a salvação de Jesus Cristo. É por isso que eu, como homem, eu posso pregar com autoridade, porque eu fui salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Os anjos morrem de inveja de mim, porque eles nunca pecaram e eles não sabem o que eu sinto. Os anjos morrem de inveja de você, porque desde o dia em que foram criados permanecem santos, com exceção daqueles lá que seguiram Lúcifer, aquela terça parte perdida, para quem também não há resgate. Mas os anjos de Deus, aqueles que foram criados puros e permanecem até hoje sem pecados, anunciaram o Evangelho. Em poder e resplandecência, seriam mais convincentes do que eu e do que você. Imagine um anjo falando e brilhando, aquele monte de luz, que coisa linda! Nesse aspecto, os anjos seriam mais convincentes do que nós. Mas nós somos mais convincentes do que os anjos, porque estávamos cheios de pecados, doenças e demônios, e o sangue de Jesus Cristo nos lavou completamente, nos purificou. Quando nós abrimos a boca para falar, nós resplandecemos mais do que os anjos. Falamos do único Salvador, aquele que nos salvou. Por isso que o máximo que os anjos podem fazer é nos dar uma grande assessoria agora. E nesse momento estou recebendo a assessoria de centenas de anjos poderosos, que estão aqui ouvindo também essa pregação. E eu não sou nem um grande pregador, hein? Mas muitos anjos estão dizendo, como eu queria pregar. E o outro anjo diz, igual a ele? Não, igual a ele eu não consigo. Ah, você acha que esse homem aí fala melhor do que você? E Gabriel está dizendo, muito melhor, porque eu nunca tive um pecado perdoado por Jesus, e esse pecador já foi salvo pelo Evangelho eterno de Jesus Cristo. Eu jamais saberia pregar como esse homem. Você está compreendendo? Você tem um grande privilégio agora. Um privilégio que os anjos gostariam de estar no teu lugar. Só que os anjos dizem assim, mas se a gente pecar, nós vamos virar demônios. Então a gente não pode cometer um pecado para depois pedir perdão para Jesus Cristo. Então nós vamos ter que continuar olhando só, enquanto eles pregam e falam do que Jesus fez na vida deles. E os anjos, compreendendo então esse ponto fundamental do Evangelho eterno, que é o Evangelho da salvação, eles estão restritos como cooperadores. São diáconos espirituais. Estão trabalhando para nos assessorar, nos ajudar. E eu quero te dizer isso. Aonde você entra, seja você uma mulher frágil como Maria Madalena, seja você um homem limitado, simples como o diácono Filipe,
Aonde quer que você entre, aonde quer que você vá, em qualquer casa, em qualquer rua, em qualquer lugar, na escola, no trabalho, no ônibus, no trem, na estação, na praça, ou em qualquer outro logradouro, você pode ir e abrir a tua boca, porque o Espírito Santo de Deus vai confirmar cada palavra que você disser, porque esse Evangelho é eterno. Esse Evangelho é poderoso, e os anjos de Deus estarão cooperando, trabalhando, para que seja grande a colheita das almas. Você sabe com o que os anjos se consolam? Eles se consolam com essa profecia que eu li no início da mensagem. Vamos lá? Que fala de um tempo futuro, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Os anjos se consolam com isso. A profecia diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Os anjos conhecem esta profecia. Um dia no futuro eles voltarão a pregar o Evangelho. E que maravilha, hein? Pregar voando. Vai dar para falar com bastante gente ao mesmo tempo. Voando e pregando. Vão anunciar o Evangelho eterno a todos os que habitam na terra. Olha só, quer dizer que num tempo futuro os anjos vão pregar aos que habitam na terra. E é uma pregação que a Bíblia diz que tem que ser abrangente. Porque se dissesse apenas aos que habitam sobre a terra, alguém poderia dizer, um ou outro povo está fora. Mas não, aqui diz, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Um evangelho traduzido em todas as línguas, idiomas, dialetos. O número de idiomas tem aumentado no planeta, os dialetos têm aumentado. O número de nações tem aumentado. Sempre tem uma república nova surgindo. Sempre tem um país declarando a sua independência. Esse evangelho sendo escrito em todas as línguas, para todas as tribos, para todos os povos, e sendo pregado pelos anjos que voam, anunciando o Evangelho eterno. Então você vê que todos precisam do Evangelho, mas a quem os anjos irão pregar? Qual é o tempo que eles estão aguardando no futuro? De quem eles serão os mensageiros? Esta profecia aqui só vai se cumprir depois que Jesus Cristo voltar secretamente e retirar a sua igreja aqui da terra. Quando ele arrebatar os salvos e levar para as nuvens dos céus, quando começar a tribulação aqui na terra, quando a besta, o anticristo e o falso profeta estiverem dominando, quando a idolatria e o sistema dominante for completamente de Satanás, nesse tempo difícil os anjos estarão pregando o Evangelho eterno, anunciando pelos ares, esse Evangelho que hoje nós temos o privilégio de anunciar. E é isso que eu estou querendo chamar a tua atenção, preste atenção. Olha aqui, o anjo tinha o Evangelho eterno para o proclamar. Quer dizer que no futuro, o Evangelho eterno vai ser proclamado. Então veja se você acorda agora, pare um pouquinho, pare um pouco. Eu tenho nas minhas mãos cópia de livros que já tem milhares de anos. Tenho cópia aqui neste livro, que nós chamamos de Bíblia. Eu tenho cópia de quase 2000 anos do Evangelho eterno. Muitos dizem, esse Evangelho é velho, é coisa de antigamente. 2000 anos atrás é muito tempo. Mas não importa. Pode passar ainda 1 milhão de anos. Pode passar ainda 1 bilhão de anos. Eu não sei quando os anjos vão começar a pregar. Mas no dia que eles estiverem pregando, será esse Evangelho. Escute.
Não existe um novo evangelho segundo Allan Kardec. Não existe um novo evangelho segundo a Seixo Noé. Não existe um novo evangelho segundo a Maria. O evangelho eterno é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho que diz que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que só Jesus salva, que só Jesus perdoa pecados, que só Jesus livra da morte, que só Jesus livra do inferno. Você quer aceitar novidades? Aceite. Mas esse livro que eu tenho nas mãos é o Evangelho Eterno, que continua anunciando o eterno Salvador que é Jesus Cristo. Depois você lê aqui o restante, mas eu quero destacar o versículo 12. No futuro, uma das partes da pregação será esta: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O evangelho eterno, no futuro, porque ele é eterno, vai continuar igual a este evangelho. Fé em Deus e fé em Jesus. Com todo respeito a Maomé, com todo respeito a Buda, com todo respeito a todas as outras religiões, me perdoem, mas a verdade é essa: a fé em Jesus Cristo é a que leva o ser humano para viver no céu. Nem agora e nem no futuro haverá outro Salvador. Jesus Cristo é o nosso exclusivo e eterno Salvador. O Evangelho Eterno diz isso: não há outro Salvador. Esse Evangelho que nós temos aqui na mão diz, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Não há outro Deus e não há outro Salvador, agora e sempre. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o Evangelho Eterno nos diz: e um dia, quando os anjos pregarem, também vão dizer isso. Isto é, quando os anjos voltarem a pregar, porque agora o privilégio está conosco. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Evangelho eterno. Isto é Evangelho eterno. Você foi constituído por Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo para ser pregador, pregadora desse Evangelho eterno. Não pense que o privilégio e a exclusividade é só do ministério, dos pastores da igreja, da diretoria. Não. Jesus Cristo nomeou você, te deu autoridade e poder, te deu condições de produzir fruto, te deu autoridade espiritual para você abrir a sua boca sem medo. Não fique atemorizado dizendo: eu tenho que respeitar a religião de todo mundo. O meu vizinho, a minha vizinha, o meu pai, minha mãe, meu irmão, eles dizem que toda religião é boa. Eu tenho que respeitar a opinião deles. Tudo bem, nós respeitamos a opinião deles, mas fiquem sabendo que a verdade é esta: só Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva. Recebam ou não recebam, isso não muda nada. Jesus Cristo é o eterno Salvador da humanidade. E é isso que Deus quer que você pregue.
É isso que Deus quer que você testifique. Podem te chamar de ignorante. Podem chamar você de atrasado, atrasada. De analfabeto. Mas quisera Deus, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quisera Deus que todos os analfabetos fossem como nós. Porque a gente pode não conhecer toda a cultura do mundo, mas levamos vantagem sobre a grande maioria desse planeta, porque o principal nós conhecemos. Jesus Cristo é o Evangelho vivo de Deus. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse Evangelho é eterno, é para sempre. Por isso fale na autoridade do nome de Jesus. Há uma nuvem de testemunha agora nos acompanhando. Às vezes você pensa que está sozinho, sozinha, dentro daquele ônibus, dentro daquele trem. Mas se você pudesse ver a multidão de anjos. E quantas vezes estes anjos de Deus que não podem pregar o Evangelho, veem você ali sentado no trem ao lado de uma pessoa, e você sentindo aquele incômodo de falar com aquela pessoa a respeito de Jesus, e você fica com vergonha. Se você pudesse ver e ouvir a quantidade de anjos dentro daquele vagão dizendo: fala, se eu estivesse no lugar eu já teria falado, é que eu não posso. Se você pudesse ver o que acontece lá no teu serviço, como os anjos estão o tempo todo dizendo para você, e às vezes você não ouve: fala para o teu chefe a respeito de Jesus, fala. Teve um moço aqui, um jornalista, agora não me recordo o nome dele. Ele sempre ouve a mensagem pela rádio, ele gosta muito. E ele trabalhava na TV Globo. E ele teve a oportunidade de falar para o seu chefe, um jornalista ateu. Teve vontade de falar de Jesus e falou de Jesus. E o seu chefe disse: rapaz, você está nessa, é? Você está nessa de ser crente? Isso é coisa de gente ignorante, rapaz. Sai fora dessa. Humilhou o funcionário, humilhou o jornalista, ele me contou isso. Uma semana depois, o seu chefe teve um infarto fulminante e foi sepultado. Agora eu quero ver aquele que morreu, estando no Hades, quero ver ele reclamar com Deus. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu lá não roubei nem matei, fui trabalhador, ajudei todo mundo. Eu fui um bom filho, fui um bom pai, fui um bom esposo. Eu quero ver ele reclamar com Deus. Se ele tem coragem de dizer: Deus, o Senhor foi injusto comigo. Pelo contrário, ele vai se lembrar daquele rapaz que teve a ousadia dentro da TV Globo de anunciar o Evangelho eterno para ele e receber de volta uma zombaria dizendo: rapaz, você está nessa? Sai fora. Isso é coisa de louco, isso é coisa de gente ignorante. Você está nessa de ser crente? Sai fora. Ele está se lembrando da oportunidade, a última oportunidade que Deus lhe deu. Porque a pessoa pode ser tudo. Pode ser boazinha, pode ser trabalhadora, pode ser uma pessoa sem vícios, pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa de caráter. Ela pode ser uma pessoa de muitas virtudes, mas se ela não tiver Jesus, ela é pobre, miserável, cega, nua e desgraçada. Porque quem não tem Jesus não tem nada. Ou a pessoa recebe Jesus, o Evangelho eterno, ou ela vai partir deste mundo sem salvação. E é isso que você precisa anunciar. E isso vai continuar valendo, você está compreendendo? Vai continuar valendo, inclusive no futuro. Ninguém tem boas novas mais recentes do que você. Ninguém tem notícia mais fresca do que a sua. Ninguém tem uma novidade tão boa quanto esta.
Amigo, amiga, eu vim aqui te falar que Deus hoje está usando a minha boca para te oferecer a vida eterna e para dizer a você que esta vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. E é isso que Deus quer que você faça. Às vezes você tem medo de falar, eu compreendo, isso já aconteceu comigo. Às vezes você tem vergonha de falar, isso já aconteceu comigo. Mas Jesus Cristo hoje está te dizendo, eu vou te colocar em cada oportunidade. Eu vou te pôr em cada caminho deserto. Vou enviar eunucos. Vou enviar centuriões. Vou mandar te chamar. Vou criar muitas oportunidades e vou colocar diante de você. Naquela hora não tenha medo e nem fique preocupado, preocupada com aquilo que você vai dizer. Abra tão somente a tua boca e o meu Espírito te encherá. Abra a tua boca e falarei através dos teus lábios. Não falarei sem você. Não pregarei sem você. Eu quero usar a tua boca. Se você quer ser pregador, pregadora desse evangelho eterno, erga suas mãos para os céus. Mas eu te digo, tua boca não pode mais ficar fechada. Pastor, o que eu digo? Isso Jesus não falou não. Leia o Evangelho. Leia o Evangelho eterno. A única coisa que eu sei é que Jesus disse, abra a tua boca. Você abre a tua boca e Jesus Cristo fala através de você. Aí Ele vai te dar boca e sabedoria que ninguém vai conseguir resistir. Oh glória! Uma unção poderosa está descendo sobre os teus lábios agora. Uma unção poderosa está descendo sobre a tua língua. Ainda que você seja gago, não saiba falar, eu te digo que a tua boca será como a pena de um destro escritor. O Espírito Santo vai mover os teus lábios. Abra a tua boca agora. Oh glória, calamassuri candalas, oriandalaias. Então somente abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Unge, Senhor, os lábios desta pessoa. Unge agora a boca desta pessoa. Oh, glória! Meu Deus, esse trabalho os teus anjos podem fazer. Esse trabalho, meu Deus, o teu Espírito Santo pode fazer. Coopere conosco agora. Passe esta nova unção nos lábios desse teu servo e desta tua serva. Orialas, Harikalia tia sorricandalas, Elia mas tuliandilia. Oh glória! Senhor, o teu Espírito Santo pode fazer isso agora. Os teus anjos podem derramar óleo fresco sobre esta vida. Ninguém poderá te resistir. E o Senhor ainda te diz: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada poderá vos fazer dano algum. Oh glória! Recebe essa unção poderosa na tua boca, nos teus lábios.
Você é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome. Oh, glória! Aleluia! Recebe essa nova unção, recebe esse poder. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.